Berém Bem Bem, uma história por um vintém. Em um pequeno país da África, moravam dois homens, que se chamavam Camo. Um morava no leste e outro no oeste. Eles não se conheciam, mas já haviam ouvido falar muito um do outro e alimentavam o desejo de um dia se encontrarem. Certa vez, acreditando ter chegado o momento de encontrar, de se conhecerem, o Camo do Leste resolveu empreender uma viagem para o Oeste, para então conhecer o Camo de lá. Mas antes de ir, porém, o Camo do Leste consultou uma velha sábia, dali da aldeia próxima, que disse: não vá. E ele, com muita vontade de conhecer o Camo do Oeste, resolveu contrariá-la. Foi então em busca da segunda opinião de uma outra velha sábia, que após lhe ouvir, lhe aconselhou: vá, mas não fique fora durante a noite. Você deve encontrar uma casa, uma cabana, algo que não seja do lado de fora, senão algo horrível irá lhe acontecer. Então o Camo do Leste seguiu viagem, lembrando sempre dos conselhos da velha sábia. Caminhou o primeiro dia e, quando chegou a noite, parou em uma hospedaria. No segundo dia, caminhou e, antes que a primeira estrela brilhasse no céu, ele parou em uma hospedaria para dormir. No terceiro dia, eis que ele encontra um homem que, ao se apresentar, lhe disse: eu me chamo Camo, eu venho do oeste. Eu soube que no leste também tem um homem que se chama Camo e eu quero muito encontrá-lo. E o Camo do leste, surpreso, quando o amigo do oeste falou que já estava caminhando há 2 dias para encontrá-lo, falou: mas eu sou o Camo do leste. E então, como estava mais perto do oeste, os dois resolveram seguir para o oeste. E foram. Quando chegaram na casa do amigo, o Camo do Leste foi muito bem recebido, muito bem tratado. Conversaram muito, falaram das suas angústias, do presente, alegrias, falaram do passado, do futuro. Eles estabeleceram um vínculo muito forte. Pareciam que eram amigos há anos. E quando a noite estava se aproximando após a refeição, o amigo resolveu chamar o seu hóspede para passear, a conhecer ali, saborear um pouco da brisa daquele lugar, da brisa noturna, fazer um pequeno passeio. E o Camo do Leste lhe disse: ó amigo, bem que eu gostaria, mas é que antes de eu seguir viagem, uma velha sábia me disse para eu não ficar do lado de fora à noite. E o amigo então o compreendeu e foi sozinho fazer a sua caminhada para apreciar a brisa noturna. Não demorou muito. O amigo que ficou em casa escutou gritos de socorro. Quando ele se aproximou da porta, que abriu a porta um pouquinho, ele viu uma cena horrível. Uma enorme serpente venenosa havia pego o amigo. Ele estava preso, ela toda enrolada no seu corpo, e ele mal podia respirar. E ela estava de cabeça erguida, com as presas armadas para cravar-lhe na garganta. O amigo Camo do Oeste, do Leste, aliás, lembrou-se dos conselhos da velha sábia, quando ele teve vontade de socorrer o amigo. Então ele voltou imediatamente para dentro. Mas os gritos agonizantes do amigo, que mal podia respirar nessa hora, não deixou que ele se acovardasse. Ele então saiu, desembainhou a sua faca e cravou na garganta da serpente, que foi desfalecendo aos poucos. Mas enquanto ela se desfalecia e o amigo se libertava com vida,
Aquele sangue que jorrou daquela serpente venenosa atingiu os 2 olhos do Camo do Leste, que imediatamente ficou cego. O amigo que hospedara e que fora salvo por um gesto de coragem, foi então consultar uma outra velha sábia que morava ali perto da sua casa. E ela lhe disse: só o sangue do seu único filho poderá salvá-lo. Mate-o e passe o sangue em seus olhos, que o seu amigo voltará a enxergar. O Camo do Oeste voltou para casa pensativo, preocupado. Ele estava em dúvida, ele não sabia a essas alturas se ele deveria matar o seu único filho para salvar, para recuperar a visão do seu amigo. Será que ele ia dar essa prova de amizade para o seu amigo, que também provou ser um amigo fiel, quando desobedeceu os conselhos da velha sábia e enfrentou a serpente para livrá-lo da morte? E você que está me ouvindo, o que você faria?